Amém. Então vamos para a palavra João capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 1. Tá? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Lembrando que nós normalmente usamos a nova versão transformadora aqui da Bíblia. Os filhos, todos os seus filhos estão ganhando Bíblias agora, ali em cima, as crianças, tá? Nós compramos Bíblia para as crianças, porque eles tinham aquela Bíblia infantil com desenho, né? Só que na aula é ensinado o texto bíblico mesmo e eles queriam acompanhar, então a gente decidiu comprar a Bíblia mesmo para eles lerem junto e incentivar também a leitura deles ali. Amém? Eu tenho plena convicção de que os nossos filhos vão... A Bíblia diz, usa uma frase, quando o apóstolo Paulo chegou junto com outros discípulos de Cristo às cidades, e eles entravam nas cidades e faziam um caos. A Bíblia diz que quando Paulo chegava nos lugares, o povo falava assim: já chegaram aqui aqueles que vieram para alvoroçar o mundo. Literalmente. Eu creio que os nossos filhos vão ser instrumentos dessa forma na mão de Deus. Amém? Se você não crê, tudo bem, mas eu creio. Amém? E nós estamos trabalhando para isso. Amém? Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Versículo 5, muito importante. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos ler o versículo 5 de novo. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? A mensagem dessa manhã, se você gosta de anotar os títulos, se chama Uma Cruz, Uma Fronteira. Diga comigo, uma cruz, uma fronteira. Alguém pode me ajudar só trazendo aquela cruz para cá, por favor? Aqui, pode deixar aqui do lado. Vamos usar bastante a cruz. Então a mensagem de hoje se chama Uma Cruz, Uma Fronteira. Ok? Quantos sabem agora, né, que as fronteiras estão complicadas para a viagem? Né? Tem lugar, agora está reabrindo, né? As fronteiras, por exemplo, no meu país, no Chile, agora que estão reabrindo as fronteiras terrestres também. As aéreas estavam abertas, mas cheias de protocolo. Tem que fazer o teste do PCR, tem que ter sei lá quantas coisas mais, né? Agora estão... Obrigado, Jonas. Isso pode ser aí. Agora estão reabrindo. Vamos pôr a cruz só para ilustrar melhor. Então, a fronteira ela limita, né, o acesso ou a saída. E para atravessar uma fronteira, de acordo com o governo local, há coisas que são estabelecidas. Por exemplo, a gente pode viajar aqui dentro da América do Sul sem passaporte. Dentro de todos os países da América do Sul, com exceção de Venezuela e Bolívia. Tá? Dentro desses dois países você tem que levar passaporte. Mas os demais, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, você vai só com a identidade em dia, né, atualizada a foto, você pode entrar, porque é um acordo das nações. Agora, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, você não pode chegar e entrar. Você tem que ter o quê? Visto americano de turista ou de trabalho para ir. Porque para atravessar a fronteira americana se estabeleceu uma lei. Ok? E a cruz
é uma fronteira. Quero que você olhe para mim. A cruz não é somente a cruz da salvação. A cruz também é uma fronteira. Até aqui funciona um tipo de documentação. Da cruz para lá, há outro tipo de documento. E vamos aprender isso nessa manhã. Amém? E eu espero com todo o meu coração que a palavra que Deus ministrou para mim domingo passado, é muito raro isso acontecer. Normalmente Deus traz a palavra que eu vou ministrar durante a semana, às vezes na terça, às vezes na sexta, que Deus gosta de fazer, como que chama? Suspense, que chama, né? Só que semana passada eu saí daqui, fui almoçar e quando eu cheguei em casa, estava trocando de roupa, Deus disse para mim o que eu tinha que pregar hoje. O que estou ministrando agora. Então não é comum, mas o que nós vamos entender nessa manhã? Tem vários assuntos bíblicos, e eu gosto de ser muito transparente. Tem vários assuntos na Bíblia que estão abertos à interpretação. Quantos já ouviram, né? Ai, mas esse pastor interpreta desse jeito, essa igreja interpreta desse outro jeito. E eu concordo, tem alguns assuntos bíblicos que realmente estão abertos a uma interpretação. Alguns, não são muitos, tá? Não são muitos assuntos bíblicos, mas alguns assuntos bíblicos estão abertos à interpretação. Assim, que pode mudar alguma coisa de um lugar para outro. Mas 90 e poucos por cento dos assuntos bíblicos não estão abertos à interpretação. 90 e poucos por cento dos assuntos bíblicos, eles são aquilo e não muda, porque a Bíblia tem uma particularidade. A Bíblia, ela tem a bênção de se interpretar a si mesma. Então, como eu interpreto a Bíblia? Com a própria Bíblia. Eu pego se, por exemplo, eu leio um texto bíblico e eu não entendo, é na própria Bíblia que eu vou encontrar a resposta para ele. Porque é a forma mais segura de eu interpretar a Bíblia da forma correta. Porque se eu interpreto a Bíblia com fundamentos da minha cabeça ou coisas que eu penso, normalmente é onde nascem as maiores heresias. E hoje, com a facilidade da internet, tem muita coisa que parece inocente sendo ensinada, mas nos leva num caminho totalmente contrário, oposto ao caminho que Deus quer nos levar. Então, por exemplo, semana passada eu falei sobre frutos e resultados. A diferença entre frutos e resultados. Que nós entendemos que Deus não quer que nós sejamos pobres e também não extremamente ricos e que nós esqueçamos do mundo. Falamos que Deus sempre mantém um equilíbrio. E que se Deus me dá recursos é por um propósito eterno. Agora, eu não posso medir a minha vida com Deus se eu estou agradando a Deus pelos resultados que eu tenho. Eu tenho que medir a minha vida no lugar secreto da presença de Deus. Porque eu fui extremista no exemplo. Eu falei assim, imaginam, nós temos muitos irmãos na África. Gente genuína, gente que ama a Deus. Gente que com todo o seu coração teve uma experiência com Jesus e que está procurando mudar a sua vida, apesar da cultura. Que a cultura em muitos países da África é complicadíssima, é muito diferente da nossa cultura aqui. Em sentidos familiares, e mesmo assim pessoas às vezes estão dispostas a sofrer prejuízo por servir a Deus. Mas eles continuam pobres, passando fome. Agora, porque eles estão pobres e passando fome, significa que eles não estão agradando a Deus? Não. Então nós não podemos medir os resultados dessa forma. Então, por que eu falei isso? Porque muitas pessoas tomam uma parte da Bíblia e não a interpretam com ela mesma, e elas chegam à conclusão de que se você não tem recursos no momento, você está em pecado. E isso é tomar um versículo da Bíblia e interpretar de acordo com o que a pessoa acha, mas não com a própria palavra de Deus. Ok? Da mesma forma, o sofrimento ou as dificuldades. A Bíblia nos ensina que os sofrimentos ou as provações que elas vêm quando estamos obedecendo a Deus, elas produzem em nós perseverança, elas nos fortalecem e nos capacitam para cumprir o propósito de Deus. Então, tem vários assuntos na Bíblia que estão abertos à interpretação, mas uma boa parte desses assuntos bíblicos, não, eles são aquilo e são aquilo. E um dos assuntos mais relevantes da Bíblia, ou mais importante que a gente vai ver no Novo Testamento, é que
Deus tem um desejo ao ter alcançado a nós como seres humanos. E o desejo de Deus é a partir desse desejo de Deus, do cumprimento desse desejo de Deus, que se desatam as demais coisas. E esse desejo de Deus é que Cristo Jesus, a imagem de Jesus, seja formada em nós. Nós vamos encontrar várias vezes nas Escrituras, no Novo Testamento, Deus falando através dos apóstolos, dos escritores bíblicos, que o desejo de Deus é formar a imagem de Cristo Jesus em nós. Nossos filhos se parecem a nós. Vocês concordam? Por que eles se parecem com a gente? Vamos lá, me ajude. Pode dar opiniões. Por genética primeiro, certo? Se não parecer, é preocupante, né? Ah, você está muito sério. Ó. Fica todo mundo assustado. Primeiro por uma questão genética. Mas a questão genética não é suficiente. Porque os nossos filhos podem se parecer a nós externamente. Por uma questão genética. Mas se eles forem retirados do nosso convívio, eles não se parecerão a nós no comportamento. Porque é a convivência próxima, constante e em alta quantidade. Olha o que eu falei. A convivência próxima, constante e em alta quantidade, o que produz que os nossos filhos se pareçam com a gente. O que faz que eles falem como a gente, que eles tenham hábitos parecidos com os nossos? Que eles passam muito tempo com a gente, nos ouvindo, convivendo no habitat, no meio que nós estamos na nossa casa, na nossa vida diária. Então, nós vamos ver várias vezes na Bíblia, Deus falando através dos escritores bíblicos, que Deus quer imprimir, que Deus quer produzir em nós a imagem de Cristo Jesus, para que a cada dia você se pareça mais com Jesus. E eu quero que você repita isso comigo para você não esquecer. Eu preciso me parecer mais com Jesus todos os dias. Esse é o desejo de Deus. E para isso Deus está trabalhando. Agora eu vou falar desde a perspectiva pastoral. Ok? Todo pastor, todo líder de uma igreja local. Muito mais. Vou tentar colocar o equilíbrio aqui. Muito mais do que estar preocupado com que a igreja cresça em número. De que a igreja tenha novas programações, de que a igreja esteja na mídia, que tudo isso é importante, tá? Não estou dizendo que não é, tá bom? De que nós tenhamos um lugar confortável, um lugar melhor, que tudo isso é importante. Acima de tudo isso, a preocupação de um pastor genuíno, de um líder, de um profeta, de um apóstolo, seja lá o que for, de alguém dos 5 ministérios, deveria ser que cada pessoa que passa pela sua igreja local se pareça mais com Cristo a cada dia. Porque se eu consigo, como pastor, que a igreja aumente em número, que a igreja tenha um lugar mais confortável, que nós tenhamos mais presença na internet, mas eu não consigo com que você se pareça mais com Cristo, eu fracassei. E eu vou repetir isso porque é muito importante. Se eu consigo todas essas demais coisas, que a igreja aumente em número, que nós tenhamos mais reuniões por domingo, 3 reuniões porque não cabe as pessoas, que nós tenhamos um lugar mais confortável, que tudo isso é muito bom. Mas o meu trabalho não está focado em que você se pareça mais com Jesus, eu fracassei mesmo tendo sucesso nas demais coisas, porque o trabalho principal do ministério é fazer com que as pessoas se pareçam mais com Jesus a cada dia. Agora, como acontece esse processo de você e eu nos tornarmos mais parecidos com Jesus a cada dia? Esse processo acontece de 2 formas, isso que nós vamos desenvolver aqui nessa manhã.
o processo de nós nos parecermos mais com Cristo está intimamente ligado a uma vida de devoção a Deus. Você sabe que o formato que nós temos de culto aqui, ele acontece em outros lugares. O que nós fazemos como um culto de manhã aqui, essa mentalidade de culto, ela está dentro do ser humano. Por exemplo, quando nós vamos a um restaurante, nós fazemos um culto. Como assim, pastor? Você presta devoção ao lugar onde você vai. Porque você não escolhe qualquer lugar para ir. Você escolhe o lugar que você ama o ambiente, ama a comida. E no restaurante também tem oferta. Sim, quando você sai, você dá a oferta. Você paga para o restaurante, por aquilo que você comeu. Porque nós estamos, em certa medida, manifestando uma devoção, um desejo, uma adoração, em certa medida, ao lugar onde nós estamos, porque gostamos do ambiente, e porque gostamos do ambiente, gostamos do alimento, nós desembolsamos dinheiro que faz parte. Então a mentalidade do culto acontece também no shopping. Quando nós vamos no shopping, fazer compras. Tem louvor, tem engrandecimento e também tem oferta. No shopping tem bastante oferta. E dízimo, e tem oferta alçada, tem várias coisas, né? O cartão de crédito sofre, às vezes. Porque essa mentalidade está dentro de nós. A devoção tem a ver com separar momentos exclusivos para algo. A devoção tem a ver quando nós paramos por um momento para fazer uma coisa com dedicação. Quando eu paro para me dedicar a algo, a prestar atenção àquilo. O que nós fazemos quando vamos num restaurante top que a gente sempre gostou de ir? Nós queremos que ninguém nos incomode. Porque nós estamos num tempo de devoção, num tempo que separamos exclusivamente. Agora, como acontece a transformação da nossa vida diante de Deus? Quando nós vivemos uma vida de devoção diante de Deus. E a vida de devoção diante de Deus, nossa, não pode estar limitada a um domingo de manhã. Um dos maiores desafios meus como pastor é que a sua vida de devoção não se limita ao domingo de manhã. Porque o que acontece? Os nossos cultos são mais poderosos, mais rendidos a Deus a cada domingo, como o fruto da nossa segunda-feira até o nosso sábado. O que nós somos de segunda a sábado é o que aparece num domingo de manhã aqui. Partindo por como nós adoramos a Deus, por como nós nos envolvemos em cantar, em adorar ao Senhor. Porque o que acontece? Tem uma mentalidade, e eu já comentei isso com algumas pessoas, que está sendo trazida da Austrália e dos Estados Unidos para a América do Sul, dos cultos, de que a primeira parte do culto é um show de música. E não tem nada errado com ir a um show de música, mas um culto não é um show. Porque num show, um canta e o outro ouve. O culto não foi feito para isso. O culto é participativo. Todos nós devemos prestar devoção a Deus. Só que é impossível, é utópico você querer adorar a Deus num domingo, livre e solto, sendo que você não adorou a Deus da segunda a sábado, no seu ambiente particular. Então, meu maior desafio como pastor é que você, apesar dos seus inúmeros compromissos, apesar da sua vida corrida, você tenha uma vida de devoção e você escolha momentos para adorar a Deus, para parar e contemplar a sua presença, para ouvir a Deus, não somente para falar, mas para ouvir a Deus. Que você separe momentos para ativar essa devoção ao Senhor, porque isso é o que vai modificar a nossa vida. Uma vida de devoção a Deus é o que produz em nós que nós nos pareçamos mais com Cristo a cada dia. O fruto de Cristo, que nós lemos em João 15, ele só acontece através da comunhão. E aqui eu quero desenvolver um pouco essa palavra. Por que você está curioso com a cruz, né? Por que nós falamos da cruz e falamos do fruto? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Ele usa uma alegoria. Ele usa uma ilustração
do campo. Ele disse, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, ou as varas, certo? Quantos tipos de frutos produz a videira? Quantos? Um fruto, certo? Isso é muito importante, porque quando Deus fala de que Ele deseja de que nós produzamos fruto, Ricardo, Deus não está procurando diversos tipos de frutos. Deus está procurando um fruto em muita quantidade. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele que está em mim e produz muito fruto, meu Pai começa a podar, a limpar para que produza mais fruto ainda. Então, quando você é tratado por Deus, processado por Deus, você tem que levantar as mãos para os céus e glorificar a Deus, porque você já está produzindo fruto. E o que Deus está fazendo é te podar para que você produza mais ainda. Alguém já viu uma parreira podada? Alguém já viu? Tá. Se você nunca viu, eu vou te contar a minha experiência desde a ignorância. Eu não entendo nada de campo. Mas, na minha casa, onde eu me criei, onde eu morei até os 18 anos, se não me engano, na casa da minha avó, tinha 3 parreiras no quintal, que cobriam todo o quintal, elas produziam muita sombra ali. Então, domingo, nós entrávamos para almoçar 2 horas da tarde e levantávamos 11 horas da noite. Daquela mesa comprida, toda a família se reunia ali. Tinha 2 parreiras bem grandes ali e uma na outra parte do quintal. Mas quando dava a época da poda, chamavam um senhor do bairro, que ele trabalhava com isso e entendia. E quando ele podava, eu achava que essa parreira nunca mais ia produzir nada. Porque ele deixava ela praticamente pelada. Ele cortava muita coisa, tirava, e você falava, meu Deus, isso aqui, ele estragou o negócio. Mas ele entendia que aquela parreira ia produzir. E, de fato, na próxima época de produção, aquele negócio ficava cheio, carregado. Como são as uvas de lá, amor? Meu Deus. Pensa uma uva boa. Jesus amado, pensa num negócio bom. As uvas do Chile, né? Modéstia à parte, mas... Gente, eu nunca comi uva igual de lá, não. Tá? Já comi coisa muito boa aqui, mas uva, como lá, nunca. O que acontece? A parreira podada, ela parece que vai morrer. E às vezes a gente se sente assim. Você fala assim, mas eu estou fazendo certo, por que acontece errado? É porque nós estamos sendo podados. Porque o fruto que você está produzindo, Deus sabe que você pode produzir mais. Amém? Mas ele diz que a vara, o ramo que não dá fruto, ele corta fora. E Jesus dá uma chave que ele diz, vocês vão produzir muito fruto quando aconteça a seguinte mecânica em vocês. Quando vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês. E eu quero explicar em palavras simples isso aqui. No dia em que você e eu nos entregamos a Jesus e Ele se tornou o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, nesse dia Jesus veio morar dentro de nós. Ele está dentro de nós e Ele não vai sair de lá. Ele está dentro de nós, porque isso não aconteceu por um mérito seu. Isso aconteceu por um mérito de Jesus, porque Ele morreu numa cruz. Nós não merecíamos e continuamos não merecendo que Ele habite em nós. E Ele já está dentro de nós. Mas Jesus disse, para que você produza muito fruto, eu tenho que estar dentro, mas você agora também tem que permanecer em mim. Ele diz, não é suficiente eu estar em você. Agora, você tem que permanecer em mim. Pastor, como isso? Imagina que você tem uma maçã. Quantos gostam de maçã? Glória a Deus, que você gosta de maçã, frutas. É bom. Você já tem a maçã guardada. Você tem uma fruteira ou está na geladeira, não sei, em algum lugar onde você possa guardar ela. Ela já está ali, mas ela não faz parte de você até que você não come a maçã. Jesus já está em nós, mas eu não posso produzir frutos. Ele não vai produzir os resultados esperados para Deus se eu não estou em Cristo.
E como eu posso estar em Cristo? Quando eu passo tempo a sós com Deus numa vida de devoção. E tem duas formas em que Deus deseja de que nós tenhamos devoção diante de Deus. A primeira, através da sua palavra. E aqui eu vou repetir o que eu falo incansavelmente aqui. Se não tem Bíblia para ler, compre uma Bíblia, pelo amor de Deus. Quanto custa uma Bíblia boa, pastor? Não importa quanto custa. A gente gasta tanto dinheiro em outras coisas. Se custa 100, se custa 200. Compre uma, mas com menos de 100 reais você compra uma Bíblia ultra top. Pastor, qual Bíblia eu compro? Se você não sabe, me pergunte, que eu vou tentar te indicar o melhor Bíblia você comprar. Pastor, o senhor vende Bíblia? Não vendo Bíblia. Eu vou te indicar a editora. Se você quiser, nós fazemos um movimento e compramos mais barato, compramos várias. Por que, pastor? Eu leio no celular. Eu também leio no celular. Tenho aqui o meu tablet. Tenho, sei lá, quantas versões da Bíblia aqui, ó. Vou te mostrar aqui. Você acreditar em mim. Olha aqui. Aqui estão as versões. Olha quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Tem 35 versões da Bíblia aqui. Mas essa aqui não sai do meu lado. Eu anoto aqui, esse aqui tem tudo. Tem dicionário, eu vejo a palavra original no grego, no hebraico, tem tudo. Mas sabe por que eu não ergo essa? Porque esse negócio aqui, ele não tem a minha história. Uma Bíblia de papel tem a sua história com Deus. É aqui que você chora em cima desse negócio aqui. É aqui que a Bíblia fica torta. Sai as folhas, que ela risca. É aqui que Deus vai te dar uma palavra. E você vai escrever. E a tinta vai apagar um pouco. E depois de anos, você vai voltar nela e você vai falar naquele dia. Que a tinta dá um pouco apagada, Deus falou comigo. É aqui, na Bíblia de papel. O que vai acontecer quando proibirem os aplicativos da Bíblia nos nossos celulares? Só vai sobreviver esse aqui. Irmãos, compre uma Bíblia. Se você não tem. E se você tem, e não gosta da que você tem, lê, comece a ler. Eu já falei aqui, nós vamos começar a ler a Bíblia através da internet, ao vivo. Não sei se pelo Insta, pelo YouTube, para incentivar você. Mas leia a sua Bíblia. Ame a sua Bíblia. As maiores transformações da nossa vida acontecem lendo a Bíblia. Pastor, eu leio livros. Glória a Deus, mas leia mais a Bíblia do que os seus livros. Os livros são bons, sim, mas não são a Bíblia. Não é igual. E olha que eu já li livros e eu gosto de livros, mas não leio todo tipo de livro também. Mas a Bíblia não tem como trocar. Irmão, se nós não entendemos ainda o valor que tem esse livro aqui. Você sabe quantas pessoas deram a sua vida para que nós tivéssemos uma Bíblia? Literalmente. Tiveram que morrer para que nós tivéssemos uma Bíblia? Eu estava ouvindo um relato essa semana e eu quero compartilhar com você aqui nesse assunto. Lembrando que a primeira forma de nós termos devoção com Deus, no particular, é com quê? Através da minha Bíblia. Amém? Estava ouvindo um relato essa semana de um missionário que tem uma igreja e de uma já tem, eu acho que 400 igrejas espalhadas no Irã, um lugar onde ele explicou da seguinte forma: se eu entro no Irã com uma Bíblia, o mínimo que eu posso pegar são 8 anos de prisão. Uma Bíblia de papel. Ou se alguém descobre uma Bíblia no meu celular. Por pregar o Evangelho e ter uma igreja é pena de morte. Ele é argentino, sua esposa é irani. Eles moravam na Turquia e eles tiveram que voltar porque o visto foi negado e agora estão tentando achar um passaporte argentino para ela, porque se ela não conseguir, ela é deportada para o Irã e é morta. Porque ela já esteve presa por ser pastora de uma igreja. E ele estava contando que cada pessoa que se converte na igreja que eles têm na Turquia e no Irã. Outro detalhe que achei muito interessante. Quantos viram as notícias do Afeganistão? Agora, que estava terrível. Sabe o que eles estão fazendo na igreja deles na Turquia?
Os irmãos estão se oferecendo como missionários para entrar no Afeganistão. Já mandaram mais de 50 pessoas nos últimos 2 meses. Para entrar no Afeganistão, só para pregar o evangelho. E sabe o que eles estão fazendo? Eles estão contratando os traficantes de drogas para traficar bíblias. Porque uma bíblia custa mais que 1 quilo de cocaína. E os traficantes de drogas estão deixando de traficar drogas para traficar bíblias. E a organização deles está pagando, bancando os traficantes, para poder entrar com bíblias. Fica mais seguro para eles não precisam entrar. Mas deixa eu te contar o relato dele dessa semana. De um irmão na Turquia discipulando um irmão no Afeganistão. Através de vídeo. Eles estavam conversando, um novo convertido, ensinando a Bíblia para ele, incentivando a ler. De repente o homem disse, para. E disse que tem barulhos, bombas explodindo. Daí o rapaz sai correndo. O discipulador desse lado sem saber o que fazer. Esperando, passa 40 minutos. O rapaz ofegante liga de novo. Diz, agora eu quero continuar. O que aconteceu? Não, caiu um monte de bomba, não sei o que, e eu vim correndo para outro povoado que tem aqui, que tem internet. Mas aonde que nós paramos? Devoção por algo que pode transformar a nossa vida. Irmãos, eu também não entendi a Bíblia. Pode ser que você não entenda. Quantos não entendem o que leem? E é melhor a gente reconhecer que a gente não entende. Eu não entendia, mas eu não me dei por vencido. Eu li até que eu entendi. Porque é o próprio Espírito Santo que te explica o que está escrito aqui dentro. Disse o apóstolo Lucas Marques. Ele diz assim, se você comprar o livro de tal pessoa, sei lá, do T.D. Jakes, por exemplo, estávamos falando ontem. O T.D. Jakes mora nos Estados Unidos, ultra ocupado. E você manda uma mensagem na caixa de e-mail que tem lá atrás para fazer uma pergunta sobre o livro. Você vai receber resposta quando? Pode passar semanas, meses ou anos. Não sei. Porque o autor não está com você lendo o livro. Mas quando você tem uma Bíblia, o autor senta do lado para ler com você. É mais, ele habita dentro de você. Você pode perguntar o que você quiser. Não fique com dúvida, pergunte para Deus, Ele vai te responder. Amém? Amados irmãos, queridos, amigos que estão aqui, tem visitas hoje de Curitiba também. Levanta a mãozinha aí, família. Tem discípulos aqui que caminhamos juntos. Hoje está um casamento firme na rocha, né, Pri? Restaurados, fortes empresários, os dois. Né, Saf? Estão nos visitando hoje aqui. Se você, irmãos, esquecer de tudo que eu ensinei aqui, no tempo que você me ouve, mas você lembrar do que eu estou falando hoje, a sua vida vai dar certo. Você pode esquecer de tudo, mas não esqueça do que eu vou falar hoje. Amém? Segundo lugar, o primeiro lugar é com a palavra. E o segundo lugar, onde é aplicada uma vida de devoção e somos transformados, é quando gastamos tempo para orar. É quando você separa o lugar, não sei, um cantinho da sua sala. Você tem que achar um horário, um momento onde ninguém te incomode. Um momento... Pastor, eu faço tantas coisas. Todos nós fazemos 1 milhão de coisas. Parece que os dias passam e a gente faz mais coisa ainda. E a gente não tem tempo e a gente arruma mais coisas para fazer. Quantos já sentiram isso? Que a gente fala, eu vou parar. E vem um dia a mais e a gente arruma outra coisa para fazer. Mas você e eu temos que separar um lugar, um momento. E cada um de nós temos um lugar diferente. E não é um padrão. Para alguns, pode ser andando. Caminhando na praia, que é tão bonito aqui. Outros pode ser assim, no raiar do dia que está o sol. Outros pode ser quando está tudo escuro, silêncio de madrugada. Não sei, pode ser encerrado, sentado no quarto. Pode ser num banheiro, num lugar, sei lá, não sei onde. Aonde você vai parar para ouvir ao Senhor, para você falar, Deus, hoje eu estou quebrado, estou quebrada. Hoje eu não aguento mais. Onde você vai chorar, não chore no Facebook, não chore no Insta. Não conte para os seus amigos que não podem resolver os seus problemas.
Você contar para os seus amigos, eles vão te convidar para tomar uma cerveja, vão te convidar para tomar uma cachaça, você vai ficar bêbado. Você mora no mesmo mundo que eu ou não? Eles vão te convidar, vamos para uma festa para esquecer. Você vai esquecer por meia hora, no outro dia, você vai ter conta para pagar, você vai ter outros problemas. Conte para quem pode resolver, chore na presença de Deus. Que caia os seus raios, as lágrimas, tudo. Ali, clame ao Senhor ali, porque ali nós seremos transformados. Na presença de Deus, quando oramos, conhecemos mais a Deus e nos tornamos frutíferos no fruto que Deus está esperando. Quero que você me acompanhe, por favor, ao livro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Quantos estão aprendendo algo nessa manhã? Ah, que bom. Gálatas 4, versículo 19. Diz assim: ó meus filhos queridos, é o apóstolo Paulo falando, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Olha o que Paulo estava falando, irmãos, eu estou sentindo como se fossem dores de parto. Uma mulher que está grávida, apesar das contrações, apesar das dores horríveis que produz, ela sabe que uma alegria lhe espera do outro lado, porque vai nascer um bebê. E o que a gente escuta de relatos de mulheres que tiveram um parto natural? Que a dor das contrações, a dor do parto, ela é apagada no momento em que a mãe vê o filho. Paulo disse, eu estou sofrendo dores de parto, e elas vão continuar em mim. Paulo disse, eu não vou desistir de vocês, porque essas dores, elas vão continuar até que Cristo seja formado em vocês. E esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração. Quando nós oramos por vocês, quando nós temos vocês em memória, quando eu mando uma mensagem pelo WhatsApp, quando eu chamo alguém para conversar, para tomar um café, eu tenho segundas intenções. E as segundas intenções é que Cristo seja formado em vocês. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Ok? Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16. E logo eu chego na cruz. Efésios 4, do 11 ao 16. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Olha os resultados desse trabalho. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajude as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva
e seja saudável em amor. O modelo de Deus é reproduzir a imagem de Jesus em cada um de nós. O molde de Deus é Jesus. Por isso Jesus veio como um ser humano. Jesus não veio como um Deus. Muitas pessoas falam assim, mas Jesus é inatingível. Não, porque Ele passou por tudo que nós passamos. Ele teve dores, Ele teve dificuldades, Ele foi traído. Alguém já foi traído aqui? Então Jesus também foi traído. Ele foi enganado. Jesus convivia com o ladrão. Jesus convivia com Judas, e a Bíblia diz que Judas já era ladrão. A Bíblia diz que um dia, só para você ter ideia do que eu estou falando, chegou uma mulher e ofereceu um caríssimo perfume e derramou aos pés de Cristo. Perfume, uma fortuna. E quem reclamou para Jesus? Judas disse, Senhor, por que a gente não pegou esse perfume, não vendeu e deu esse dinheiro para os pobres? Tem muitos cristãos que falam assim, a igreja pega o dinheiro e usa para isso, em vez de nós poderíamos fazer outra coisa. Normalmente quem faz isso é que nunca dá nada. Já viram? Sim ou não? Ou só acontece lá em Curitiba isso aqui? Então o que acontece? Judas disse, nós poderíamos ter vendido e dar para os pobres. Mas o que diz o texto bíblico? Ele disse isso porque ele já era ladrão e ele já tomava do que estava na bolsa. Você diz, pastor, eu nunca li isso na Bíblia. Eu vou te mandar pelo WhatsApp quando esse culto acabar, mais tarde. Eu te mando pelo WhatsApp a mensagem com o texto bíblico. Porque se eu for procurar agora eu não vou achar. Se eu não me engano, é Lucas capítulo 8, se eu não me engano. Jesus convivia com o ladrão. Jesus foi traído por todos os seus discípulos. Jesus deu a sua vida pelos discípulos. E eles todos o largaram, o abandonaram. Jesus foi condenado pela sua própria família. A Bíblia diz que os seus próprios irmãos falaram que Jesus estava pirado, louco. Jesus, o Todo-Poderoso, que levantava os mortos, que curava os cegos, os surdos, foi na sua cidade e não conseguiu fazer nenhum milagre. A Bíblia diz que ele não fez porque não quis. Não conseguiu pela incredulidade dos seus familiares. Desde criança, Jesus passou problemas, ele foi perseguido, ele teve que fugir com a sua família para o Egito. Então Jesus é uma pessoa como nós. Ele era Deus, mas ele se despojou da sua glória, para que Deus forme a imagem de um filho obediente em nós, em todas as áreas da nossa vida. Qual o desejo de Deus? O desejo de Deus é reconfigurar a nossa vida por completo. E agora eu quero entrar num assunto importante aqui. Nós temos um movimento novo, relativamente novo, deve ter uns 20 anos mais ou menos, que é um movimento motivacional, que não nasceu na igreja, mas entrou muito forte na igreja. E nós temos muitos livros de autoajuda. Quantos já ouviram falar dessa expressão, autoajuda? Se tornou muito comum e muito vendido, né? E muito vendido no meio cristão. Porque as pessoas não liam a Bíblia, daí preferiam comprar o livro. Então o que acontece? O movimento motivacional e hoje o movimento de alta performance pessoal, ele entrou muito forte na igreja, só que esse movimento está marcado por um assunto em particular. Qual é o assunto em particular? Esse movimento está marcado por melhorar quem nós já somos. Esse movimento está encarregado de falar que nós somos bons, que nós temos tudo e que vai dar tudo certo se nós acreditamos em nós. Certo? Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Porque muitas pessoas falam assim, pastor, quando Deus me criou, então Deus errou comigo. Não, Deus não errou com a gente. Você foi criado, tudo que você tem, a cor da tua pele, a cor dos teus olhos, tua estatura, o teu temperamento, se você é sanguíneo, colérico, flemático e melancólico, tudo isso Deus criou com um propósito. Amém? Presta atenção no que eu vou te mostrar aqui. Esse aqui é você, certo? Só que no dia em que você nasceu, você foi contaminado por um vírus chamado pecado. O pecado nos contaminou. Portanto, tudo que nós somos está contaminado pelo pecado. Nossas emoções,
nossos temperamentos. Porque tem gente que fala assim, não, eu sou assim, Deus me fez assim, e eu vou morrer assim, que as pessoas me aguentem. Você conhece alguém, tem algum amigo assim? Você tem algum amigo, algum conhecido? Por que as pessoas falam isso? Porque esse movimento motivacional, ele faz o quê? Ele aumenta a crença de que só o que nós temos já é suficiente. E não é, a Bíblia vai nos falar outra coisa. Os pregadores motivacionais, que nós temos muitos na igreja, e na internet muito, eles fazem o quê? Eles tentam demonstrar como se Deus precisasse da nossa ajuda. Como se nós fôssemos os bons, né? Não sei como se fala assim, bons, e Deus tivesse o coitado precisando da nossa ajuda, do meu talento. E não é assim. Deus não precisa da nossa ajuda. Presta atenção no que eu quero dizer. Deus prefere nos incluir no seu trabalho e na sua obra. Deus é tão poderoso que Ele poderia fazer tudo assim. Mas por que Ele trabalha com a gente? Porque nós não somos qualquer pessoa, nós nos tornamos os seus filhos. E como seus filhos, Ele quer que nós participemos do que Ele está fazendo. Só que Deus não está precisando de ajuda, Ele é Deus Todo-Poderoso. E por que eu estou entrando bem nesse ponto aqui? Vamos ler Gálatas agora, você vai entender agora. Gálatas. Se essa palavra está confrontando você, glória a Deus. Sua vida vai ser transformada. Gálatas capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 14. Importantíssimo que nós vamos ler aqui. Se você tem uma caneta, grife isso na sua Bíblia. Gálatas 6, do 11 ao 14. Olha como é importante o que Paulo está escrevendo aqui. Olha como ele começa dizendo: vejam com que letras grandes lhes escrevo. Será que era importante o que Paulo estava falando? Olha o que Paulo fala. Vejam, também isso é muito provável porque se subentende que Paulo tinha problemas de visão. Tá? E normalmente Paulo não escrevia as cartas, Paulo ditava. E havia uma pessoa contratada que escrevia para ele. Mas Paulo diz: veja com que letras grandes eu mesmo lhes escrevo. Do próprio punho, estas palavras finais. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidar, desejam causar uma boa impressão aos outros. A gente poderia falar assim: aqueles que os obrigam a usar terno e gravata, e a usar saia comprida, não usar maquiagem. Vamos contextualizar. Eles desejam causar uma boa impressão aos outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar somente que a cruz de Cristo pode salvar. Porque um terno e uma gravata são bonitos, mas não salvam ninguém. O que salva é a cruz de Cristo. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão e cumprem toda a lei, querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem nisso. Olha o versículo 14. Quanto a mim, eu jamais me gloriei em qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo já foi crucificado. E o interesse do mundo em mim também morreu. Aleluia. O que Paulo diz? Por causa dessa cruz, meu interesse nesse mundo foi crucificado. E o interesse do mundo em mim também morreu. Porque a cruz não é somente o símbolo da salvação. Para aqueles que não conhecem a Cristo, a primeira vez que as pessoas chegam na cruz, a cruz ela te salva, certo? Mas depois da cruz te salvar, a cruz se transforma numa fronteira. Uma fronteira para quem, pastor? Uma fronteira para a tua velha natureza. A tua velha natureza só chega até aqui. Da cruz para cá,
o passaporte da tua velha natureza não serve, você será deportado. A cruz, para nós, todo dia agora, é o símbolo de morrermos para uma velha natureza, de deixarmos para trás os nossos conceitos, nossa cultura. Aquele velho ditado, não, eu sou assim, Deus me criou assim, eu vou continuar assim. Não, isso não. Porque quando eu entro em comunhão com Deus, se eu sou sanguíneo, colérico, os sanguíneos e coléricos são os mais, tipo, tchan, né? Só para eu não me enganar aqui. Deus tem que santificar o teu temperamento. Como assim, pastor? Deus quer que você seja explosivo para a sua glória, não para acabar com a vida dos outros. Se você é melancólico, flemático, que é mais para dentro, Deus quer santificar o teu temperamento, para que você não use como justificativa o teu temperamento tranquilo para não fazer nada. Quando chegamos na cruz, nossos temperamentos são santificados. Quando chegamos na cruz, nossa cultura que nos ensinaram que é correta, só que daqui para cá não serve, ela vai sendo eliminada. Quantos já colaram alguma coisa na sua casa com aquela dupla face da 3M? É uma bênção tirar, não é? O trem difícil, não é difícil arrancar? E vai que gruda o negócio, você passa uma água quente, passa um óleo e não sai nunca. Ou quando você tem uma embalagem bonita, que serve para alguma coisa, e você quer tirar aquela etiqueta, sabe? E fica aquele negócio grudado e parece que não sai nunca. Assim, às vezes, é a nossa natureza antiga. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, nós podemos ser corretos, nós podemos ter um comportamento correto. Os maçons também têm um comportamento correto. A vida com Cristo é muito mais do que ser correto. A vida com Cristo significa que agora em mim está nascendo uma nova mentalidade. Está sendo gerada uma nova natureza e em mim está sendo gerada uma nova imagem por completo. Para que as pessoas, quando me vejam a cada dia, eu me pareça mais com Cristo. Eu sempre dou a seguinte ilustração. Antes, no passado, quando o diabo e o pecado batiam na porta da tua casa, assim. Deixa eu ver se esse negócio funciona aqui. Assim, ó. Quem atendia? Você. Daí o diabo podia entrar, fazer o que queria. Agora, quando você nasceu de novo, quando o diabo bate na porta da tua casa, não é você que abre. É Deus que abre. E o diabo vê você como um holograma. Alguém já viu aqueles, como chama aqueles individuais, né? Que a gente usa para mesa? Suplá. Tá vendo aquele suplazinho mais simples, que é de holograma, assim? Que você vê para o lado, vê uma maçã, olha para o outro, vê outra coisa. Quantos já viram? O diabo vê você como um holograma. Porque ele diz, ele mora aqui, não mudou de endereço. Mas quando eu abro a porta, não é ele que atende. Porque você vai continuar sendo você. Você pode cortar o cabelo do jeito que você quiser, falar. Não, você, para se parecer com Cristo, não tem que mudar a voz como os pregadores mudam. Que eles falam, irmãos, assim, sentados, mas quando senta aqui, fala, é a glória de Deus. Não precisa mudar a voz. Você não vai precisar usar terno agora, não se maquiar. Você pode se arrumar, mas Deus, até na forma de você se arrumar, Deus vai santificar você. Tanto homens como mulheres, amém? Porque quando você se arruma, você não faz os outros pecar. Vou falar de novo. Porque quando você se arruma, você não faz os outros pecar. Amém? Homens e mulheres aqui. Deus quer nos santificar por completo. Então a cruz é uma fronteira. Deus vê a humanidade de duas formas. Deus vê a Jesus ou Deus vê Adão, o velho Adão. E a nossa vida na comunhão íntima, ela vai sendo transformada para que a cada dia nos pareçamos mais com Cristo Jesus. Agora eu quero falar algo importante aqui, estou indo para o final.
Se você trabalha no mundo empresarial e você trabalha com pessoas que não são cristãs, que não nasceram de novo, continue falando para elas que elas são importantes, que elas podem conseguir os seus objetivos. Não tem nada de errado com falar isso, tá? Só que isso cabe lá no mundo empresarial, porque elas não nasceram de novo. Porque você não pode falar para elas que elas vão ser transformadas, porque seria como tentar ensinar voar a um peixe. Não tem como. A natureza não bate. Agora, quando nós estamos em Cristo, Deus quer nos transformar. Pastor, então significa que tudo que tem em mim é ruim? Não. Mas tem muitas coisas que estão em nós que não são legais, que não fazem parte do propósito, e tem outras coisas que estão em nós que são boas, mas precisam ser santificadas. O que acontece quando você tem um computador e entra um vírus no teu computador? Depende do antivírus, ele consegue limpar o vírus que infectou os arquivos, e os arquivos permanecem lá, certo? Se o antivírus não for tão bom, ou o vírus ficou muito tempo, o vírus corrompe os arquivos e você tem que eliminar eles para sempre. Tem coisas no nosso interior que Deus vai dizer que nós temos que abandonar. Mas não é que Deus vai te indicar e você... É o próprio Deus que vai fazer isso como? Na comunhão e na vida de devoção com a palavra e na oração. Muitas vezes você vai entrar de um jeito e o Espírito Santo vai tratar com você. E sem palavras, no momento de oração, a tua vida será mudada. Sem palavras, buscando a Deus, a presença de Deus nos transforma. Porque às vezes nós falamos assim, eu penso assim, e ninguém muda o que eu penso. Mas isso com Deus não serve. Porque nós vamos entrar na presença de Deus e a mente de Cristo vai começar a trabalhar em nós. Pastor, o que isso tem a ver com o meu trabalho? Tem tudo a ver. Porque a tua vida não está separada em vida pessoal, em vida do trabalho. A tua vida é uma só. Você tem que ser a mesma pessoa na tua casa, no teu trabalho. E você tem que ser o quê? A imagem de Cristo. Aonde você está? Pastor, será que Deus sabe mexer com ferro? Deus sabe mexer com imóveis? Deus sabe mexer com cabelo? Deus sabe mexer com tudo. Deixa Ele trabalhar com você. Deixa Ele ir além com você e deixa que Ele te leve a produzir frutos eternos. Amém? A vida com Cristo significa transformação contínua, constante, todo dia, a cada minuto. E esse tipo de transformação não é um melhoramento. Deus não está tentando nos melhorar. Deus está produzindo em nós uma metamorfose, uma transformação irreversível. O Alejandro que vocês veem hoje, conhecem em 2021, não é o mesmo Alejandro de 2015, de 2010. E tem transformações que Deus faz em nós, todas elas. Quando é Deus que as aplica, elas são irreversíveis. Porque estamos sendo transformados conforme a imagem de Cristo Jesus. E isso te dá mais autoridade. Quando os demônios te veem, já não veem mais você. Quando os demônios, as enfermidades te veem, já não veem mais você. Quando os problemas te veem, já não veem mais você. Vem a Cristo Jesus. Quando a tua voz sai para evangelizar alguém, não é a tua voz que as pessoas escutam, é a voz de Jesus no teu timbre de voz. Porque você está sendo transformado. A transformação que Deus está executando em nós, ela acontece na comunhão íntima. No lugar que eu separo para estar com Jesus, a sós, com sua presença e com a sua palavra. Se não houver comunhão íntima, dificilmente eu poderei ser transformado. E deixa eu te dizer uma coisa, a tua família está esperando por alguém que se pareça mais com Cristo. Os teus funcionários estão esperando por alguém que se pareça mais com Cristo. O mundo que nos cerca está esperando por pessoas que se pareçam mais com Cristo.
precisamos entrar num caminho de nos parecer mais com Ele. E que a cruz agora para nós seja uma fronteira. Uma fronteira entre quê? Entre o velho Alejandro e um Alejandro que se parece mais com Cristo. Os vistos do Alejandro velho, aqui nessa fronteira, o Espírito Santo confere e eles estão vencidos. Agora, quando eu permito, pastor, por que a cruz é uma fronteira para mim? Porque o único que venceu a cruz se chama Jesus. E a cruz só permite que atravessem do outro lado pessoas que se parecem com aquele que a venceu. Todos os demais que estiveram na cruz, porque crucificar era algo comum para os romanos. Morriam na cruz e ficavam ali. Quando Jesus morreu, ele venceu a cruz. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu a maldição. Paulo diz, e vamos ficar com o texto de Gálatas, Cris, por favor. Com esse texto nós vamos fechar nessa manhã e vamos orar. Gálatas 6. Vamos ler só o versículo 14. Quanto a mim. Vamos ler juntos? Tá lá? Leia junto comigo. Vamos ler quando contar 3. 1, 2, 3. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Amém? Pastor, isso significa que eu agora não vou procurar as coisas deste mundo, não tenho que parar de trabalhar? Não, não significa isso. Essas coisas são lícitas e nós estamos aqui para ser bem-sucedidos, para prosperar, para que a cidade seja abençoada através do nosso trabalho. Mas que não sejamos influenciados por aquilo que está por trás da mentalidade desse mundo. Não trabalhe só por um interesse financeiro. Trabalhe para ser uma bênção para outras pessoas. Pastor, mas Deus não quer me prosperar? Sim, já falamos incansavelmente aqui, sim. Mas não só para isso. Não seja somente alguém conhecido por ser. Seja alguém conhecido para ser uma voz para outros. Para que a tua fama seja a ponte para que outros sejam alcançados pelo poder de Cristo. Para que quando alguém te pergunte qual é a chave, aonde está a chave do teu sucesso, você só tenha uma resposta e seja na minha comunhão com Deus. Amém? Para que quando as pessoas convivem com você, se relacionam com você, elas vejam a Cristo. Para que quando alguém te ofenda, você possa perdoar com mais velocidade. Para que quando alguém faça algo, alguma injustiça, você consiga lidar como Jesus lidaria com essa situação. Para que cada conceito em nossa vida não seja o que nós aprendemos do pai ou da mãe, que às vezes é bom, mas Deus tem conceitos superiores a esses. Amém? Quantos estão desanimados com essa palavra? Parece que está assim. Pastor, por que o Senhor escolhe uma palavra dessa para um feriado? O Senhor estragou meu feriado. Não. As palavras de Deus, elas são espírito e são vida. Elas produzem transformação. E eu tento aqui, às vezes, eu sei que são palavras difíceis de ouvir, mas eu tento não ser duro. Tento falar isso com carinho, com amor. Meu querido, às vezes nós falamos assim, pastor, mas eu tenho que morrer. Não se trata disso. Aprenda a ter tempo com Deus, a orar, a buscar a Deus na comunhão. E você vai ver que essa fronteira da cruz vai ser um evento na sua vida. A chave de tudo é aprender a amar a Deus aqui e na comunhão íntima com Ele. Que você seja conhecido de Deus. Que quando você levanta, os demônios fiquem com dor de barriga. Como assim, pastor? Sim. Que quando você levante toda manhã,
os demônios fiquem com dor de barriga porque você levantou. Porque a tua vida é um instrumento na mão de Deus para desbaratar, para destruir, para desfazer as obras que o diabo está emaranhando na vida das pessoas. É que nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual, nós vemos a nossa vida comum, mas você não sabe. Enquanto mais você parece com Jesus e mais pessoas você vai tomar um café, mais gente você encontra na praia, às vezes um aperto de mão, você está destruindo, desmontando uma obra do diabo. Mas isso acontece quando Jesus se levanta todo dia de manhã através de você. Enquanto mais você parece com Cristo, mais os demônios ficam preocupados. Primeiro, porque eles sabem que você já foi perdido para eles, você foi alcançado por Cristo. Segundo, porque eles sabem que você não pode ser roubado de Deus. E terceiro, porque eles estão vendo que aquele que os venceu está sendo impresso em você. E o teu jeitinho de andar, teu jeitinho de falar, parece com aquele que os venceu na cruz do Calvário. Essa palavra é muito mais prática do que você imagina. A tua família precisa de Jesus. Teu esposo, tua esposa, teus filhos. Porque às vezes o nosso egoísmo está destruindo as nossas famílias. E Jesus não era egoísta. Jesus era doador. Permita que a imagem de Cristo, que a imagem da presença de Deus seja transferida a você. Amém? Em todos os aspectos da sua vida. E eu quero te convidar, onde você está aí, feche seus olhos por um momento. E nós vamos orar nessa manhã. E você que está em casa nos assistindo, que essa palavra possa também ministrar a sua vida. Amado Jesus. Amado Jesus. Senhor, rendemos o nosso coração a Ti nessa manhã. Nos permita, Senhor, o privilégio de Te conhecer profundamente na intimidade. De aprender a ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, que as coisas da nossa velha natureza vão desaparecendo, vão ficando para trás. E que a cruz hoje, assim como Paulo dizia, Senhor, ela faça morrer em nós o desejo deste mundo e seja realmente o único que nós possamos nos gloriar. Que a nossa velha natureza fique ali e a natureza do Senhor Jesus, a Tua natureza surja em nós, em nossas palavras, surja naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, em como levamos a vida, surja a Tua natureza em cada um de nós. E possamos, Senhor, ver a Tua presença cada dia mais fluindo através de nós. Que quando nos levantemos a cada manhã, os demônios, literalmente, fiquem agitados e preocupados, Senhor, não por nós, mas pela imagem de Cristo que está sendo impressa a cada dia em nós. Que essa bênção, Senhor, alcance a nossa família, alcance o trabalho, alcance a empresa, alcance as pessoas com quem nós convivemos. Que a Tua presença, Senhor, tire de nós a angústia, a depressão, a tristeza. E que possamos encontrar em Ti, Senhor, um refúgio em Tua presença, um refúgio em Tua palavra. Eu quero pedir nessa manhã que os olhos se abram para aqueles que ainda não entendem o que está escrito. Que aquela cortina, Senhor, aquela venda que cega os seus olhos, seu entendimento, seja tirada e elas possam compreender. Senhor, homens e mulheres aqui possam compreender a Tua palavra, Senhor, salte diante dos seus olhos e eles possam compreender aquilo que o Senhor está dizendo, aquilo que o Senhor está falando em Tua palavra. Pai, nós oramos, crendo, Senhor, que a Tua palavra em nós produz vida, uma vida transformadora, uma vida que nos leva além daquilo que podemos ir humanamente. E por isso, Senhor, nós Te adoramos e Te glorificamos. Porque cremos, Senhor, que se ainda nessa semana temos situações para resolver, precisamos de milagres que aconteçam, o Senhor vai desatar eles a partir da nossa comunhão contigo. O Senhor vai desatar transformações poderosas em nossa família. O Senhor vai nos mostrar um destino, o projeto que o Senhor preparou para nós. E por isso, Senhor,
nós abrimos o nosso coração nessa manhã e nos rendemos a Ti. Leva-nos, Senhor, a ter uma experiência profunda e transformadora com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus por essa palavra nessa manhã. Amém. Glória a Deus.